Ia ser mãe de um ente santo que nos salvou, né? Eu vou ler na minha versão da ARA, revista atualizada aqui. Os irmãos acompanhem comigo a leitura das Escrituras. Diz assim as Escrituras: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O pastor me pediu para falar sobre milagres, e esse milagre do nascimento me pareceu muito oportuno falar sobre ele, não só porque a gente tem entre nós algumas moças grávidas, né? O nascimento é um milagre, né? O nascimento, a gestação, a concepção de um bebê ali, o que Deus faz para unir duas pessoas, para esse milagre ser possível, né, do nascimento. O que o milagre da gente atendendo o nosso chamado, a missão que Deus está dando para a gente. Isso tudo é milagre. E quando a gente olha para a história de Jesus, né, a questão do nascimento é uma das coisas que mais saltam aos nossos olhos. Todo mundo comemora, muitas nações comemoram o Natal, em tudo quanto é parte, né? E quando a gente fala de Jesus, desse nosso ente santo, tem como um mistério revelado. É como se a gente usasse duas palavras que estão brigando uma com a outra. Mistério revelado. Só isso para começar a expressar o que significa esse nosso Cristo que a gente serve. Porque como que é um mistério se está revelado? Como que foi essa concepção de Maria, concepção milagrosa, semente santa? Como que a gente conhece Jesus, mas ainda falta tanto para a gente entender melhor quem Ele é e entregar a nossa vida do jeito que Ele merece? Então, essa briga que está acontecendo não é em Cristo. Essa briga está dentro da gente, está dentro das nossas limitações, está dentro dessa nossa entrega reduzida, não inteira do nosso coração, está em a gente buscar a Cristo de forma morna e às vezes a paixão da nossa busca está mais pela fascinação das riquezas, pelos cuidados do mundo e outras ambições
geralmente é isso que está acontecendo de conflito, não em Cristo. Cristo está tudo pacificado. Esse é um ente santo e olhar para ele pacifica a gente. Obedecer a Cristo é tudo que a gente precisa para esses conflitos irem embora da gente. Para a gente parar de amar mais ao mundo do que amar esse Cristo maravilhoso que a gente acabou de cantar, esse nome maravilhoso, contemplar o rosto de Cristo. E hoje, nessa manhã, Cristo ele quer fazer 3 coisas em nós, né? E a gente, para responder essa palavra, essa maravilha de Cristo, a gente tem que ouvir isso que Deus vai falar com a gente nessa manhã. E aí, para operar esse milagre do nascimento em nós. E aí, todos vocês devem ser cristãos e que nascimento é esse se eu já sou crente? Mas calma, mesmo que a gente seja crente, Deus quer operar 3 milagres nessa manhã no nosso coração, para que a nossa fé seja verdadeira, cada vez mais pura diante do Senhor. Ele quer operar o milagre da coragem, ele quer operar o milagre do sossego em nosso coração e também o milagre da resposta. É isso que essa passagem também vai falar aos nossos corações, é o que Deus vai produzir em nós quando a gente olha para a vida de Maria e vê como ela respondeu diante dessa mensagem de Deus para ela. Então, primeiro, o milagre da coragem, né? Obedecer te assusta? Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Essa mensagem não é só para as futuras mamães e papais, né? Não é só para alguém que tem uma vida dentro de você e isso vai alterar toda a sua história, né? E já está alterando também. Vocês que já foram mães sabem como isso altera totalmente o corpo de vocês. E tem muitas outras alterações que precisam para que a gente se torne pai e mãe do jeito que Deus quer que a gente seja também. Mas também não tenham medo, não é só vocês que vão ser mãe e pai físicos, não tenham medo, todos vocês que não estão brincando com o chamado que Deus deu para cada um de vocês. Não tenham medo, não tenham medo. Esse milagre da obediência, às vezes, ele pode levar a gente ao medo. O milagre ele pode trazer um inesperado. Assim, o milagre ele revela, ele tira a gente do nosso esconderijo, pode tirar a gente do nosso comodismo. E obedecer pode colocar a gente num local que a gente não queria estar a princípio. A gente não queria estar naquele lugar. Mas isso é tudo nosso coraçãozinho enganoso querendo tirar a gente desse local que Deus chamou para a gente. E a gente vê aqui que esse milagre da obediência pode levar ao medo, mas Deus vai tirar a gente do medo. Aqui Maria, no verso 29, vou ler o 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. O medo de Maria aqui seria diante de uma figura angelical? Com certeza. Imagina você ver um anjo, um ser fora da nossa dimensão, e ele te passar uma mensagem, uma missão. Com certeza isso pode te levar a um certo medo. Mas o nosso medo aqui, geralmente o medo que a gente passa é medo do sobrenatural? Geralmente no dia a dia a gente não passa por esses sobrenaturais tão grandes. Geralmente a gente tem medo, por exemplo, a gente estava em época de chuva aí, tem medo de morrer afogado às vezes, ou de perder tudo. Tem pessoas que têm casas em áreas de risco que qualquer chuva quando começa a cair, pronto, eu vou perder tudo, minha vida vai acabar aqui. Medo do patrão, medo de você não ter o dinheiro no final do mês para pagar as contas. Tem medos mais próximos de nós do que esse sobrenatural, por mais que ele exista e por mais que a gente deve temer não só o sobrenatural, mas antes esse Deus que ordena todo o sobrenatural.
a gente passa por vários outros medos. E Deus está mostrando aqui nessa passagem que o medo da Maria é um pouco até mais nobre do que esses nossos medos comuns, que a gente pode estar passando também de alguma forma. O medo de talvez ser pequena demais para a missão que Deus tem para a gente. Logo eu, como diz a canção, né? Logo eu, uma menina que simples de um lugarejo do interior de Israel, né? Tanta gente mais importante, né? De maior nome, por mais que ela seja da ascendência de Davi, mas às vezes a gente se sente muito pequeno para a missão e alguns comentaristas entendem que foi isso que estava passando por Maria, um medo diante dela ser de uma terra desprezível, como diz lá em Isaías, profecia que falava sobre isso, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas dos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, esse medo de Maria podia ser por ela pertencer a uma terra desprezível, que era mal falada diante dos outros. E eu não sei se vocês lembram da parábola do semeador. A terra, lá na parábola do semeador, tinha a ver com o nosso coração, aquilo que a gente entrega para Deus. A terra desprezível pode ser o nosso coração diante do Senhor, que Deus está tratando para que essa terra, o que a gente entrega para Deus, seja compatível com o Evangelho, que a gente responda à altura do Evangelho, que a gente precisa purificar em nós para que o Evangelho produza frutos dignos de arrependimento. Mesmo sabendo que você é tão desprezível assim, a gente pode ser desprezível, a gente é desprezível. Deus chama para a gente temer antes a palavra dele que vem do alto, do que temer esses medos comuns do século, esses medos comuns do nosso dia a dia. Ele chama a gente para ouvir a mensagem dele e viver essa mensagem. Às vezes tem pessoas que estão passando também por alguns medos mais crônicos, então com umas inseguranças que são uma forma de um labirinto pior, algum nó, às vezes, que é mais difícil de desamarrar, feridas mais profundas, que Deus está vendo. Ele vai ter a cura para esse tipo de coisa que, às vezes, impede a gente de responder o Evangelho do jeito que ele merece, sem medo. Porque, ouvindo a Deus, sabendo que a gente é amado por ele, o amor lança fora todo medo. A gente vai se libertar disso. Não tem saída. Responder ao Evangelho é se libertar também do medo. Cada um tem um processo, Deus sabe o que dói mais em cada um e qual que é o trato que cada um precisa, e Ele vai dar o trato para cada um, o que cada um precisa receber de Deus. E mesmo que a gente se sinta afastado de Deus, para não conseguir ouvir Ele, que a gente se sinta num poço tão profundo, que mesmo Ele falando, a gente não consegue ver solução para essa liberdade que a gente precisa, Ele começa a operar esse milagre da coragem em nós. Ele começa a dar essa força que não vem de nós e que a gente vai vencer, não pela nossa suficiência, mas pelo poder que a palavra dele produz de forma natural, sem homem nenhum atuar. Ele vai dar tudo que a gente precisa para dar o próximo passo. A gente vai entender que esse milagre é real em nós. A gente vai conseguir se libertar dos nossos medos e produzir no mundo aquilo que o Evangelho tem que produzir. Então, o primeiro milagre, o milagre da coragem, só que a gente, para ter esse milagre da coragem, a gente também precisa ouvir do Senhor e entregar essa inquietação da nossa mente
a Cristo para ele sossegar. Então, o segundo milagre que Deus vai operar em nós é o milagre do sossego, acalmar sua mente. Acalma. Como será isso? Maria perguntou. Mate as suas dúvidas. Lá no verso 34, um pouco anterior, né, Zacarias fala, como será isso, pois não... Aliás, Maria primeiro, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Essa pergunta de Maria é bem diferente da de Zacarias, que ele fez alguns versos atrás, 6 meses atrás. Né? Zacarias, ele falou com o anjo, o mesmo anjo Gabriel, como saberei isso, pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Aí eu vou pedir ajuda do meu irmão aqui, que ele tem uns bordões. Meu irmão é uma figura muito bem humorado, muito bem autêntico. Se vocês conhecessem eles, vocês iam gostar dele. Inclusive o pastor André me lembra o meu irmão, não a fisionomia, mas esse bom humor, essa autenticidade do pastor. Meu irmão, ele tem um bordão que cai como luva aqui no que está acontecendo nessa passagem aqui de Zacarias conversando com o anjo. Aí o bordão dele é, quem te garante? Quem te garante é assim, você tem uma argumentação, você tem, por exemplo, você diz que João Batista, ele é zelote, zelote não, essênio. E aí ele falaria, quem te garante que ele é essênio? Quem te garante isso? E aqui parece que Zacarias, ele está falando um quem te garante para o anjo Gabriel. Quem te garante? Como eu sou velho e tal, quem te garante? E isso parece que irritou um pouquinho assim o anjo Gabriel, né? Porque ele ficou arretado, como diz os baianos, né? Ficou um pouquinho irado. Você me respeite, ó, Zacarias, eu estou aqui em nome do Senhor. Ele deu a carteirada dele, ó, eu sou anjo, ó, eu vim aqui enviado por Deus. Você não está acreditando em mim? Mas não é só em mim que você não está acreditando, você não está acreditando em Deus. Eu sou enviado dele. Você vai ficar mudo por isso. Ficou mudo. E olha como Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as que são e as que nada são. Porque Maria, uma menina, reagiu completamente diferente. O sacerdote Zacarias reagiu pior, sem fé diante do milagre. E a menina reagiu com, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria reagiu com fé. E para o nosso temor aumentar mais ainda, Zacarias não era qualquer um, qualquer religioso, qualquer líder. Ele temia a Deus. Ele era irrepreensível. A palavra fala. Isabel também. E ele era uma pessoa idônea diante de Deus. Ele não servia sem integridade. Ele entregava tudo. Mas mesmo uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, sincera, ela pode reagir mal diante do milagre. Ela pode enfraquecer sua fé. Às vezes uma menina pode ter uma fé melhor do que as pessoas que a princípio deveriam ter mais fé. E a gente tem que olhar para nós. A minha fé está mais parecida com a de alguém experiente na fé, que diante do que Deus está falando, diante da missão que Ele te dá, diante daquilo que Ele colocou para você fazer, você duvida que é possível? Você acha que Deus não tem poder para operar esse bem em você, essa entrega liberal sua de tudo que você tem, não é dinheiro, é entrega do seu coração em tudo que você faz? Às vezes as Marias estão reagindo melhor e Deus está chamando a gente para uma fé mais parecida com Maria, né? De submissão à palavra. Mas Maria também tem dúvida, ela ainda pergunta, como será isso? Né? Como todos nós podemos ter dúvida também, é normal. Como que alguém engravida sem ter relação com homem nenhum? Né? Para engravidar você precisa de um óvulo e um espermatozoide.
como que será essa gravidez, né? Sem espermatozoide, como que vai acontecer isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É milagre. Não tem como explicar isso completamente. A gente tem algumas outras passagens falando sobre eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu filho será chamado Emanuel. Era virgem. Mas não dá todos os detalhes dessa concepção, como que aconteceu. Tem as outras passagens, pessoas atribuindo pecado a Maria, né? Como tem lá em João 8, os fariseus, os judeus lá, falando que Jesus era bastardo. E bem num diálogo que Deus estava falando que Deus era o pai dele, e ele disse, não, Deus é nosso pai, não é seu. Jesus falou, é meu pai, porque se ele fosse pai de vocês, vocês não queriam me matar. Então, tem passagens, às vezes, tentando atribuir pecado a isso. Mas, por outro lado também, a gente sabe que Maria não morreu virgem. Porque tem doutrinas que acreditam nessa virgindade eterna. E usam, por exemplo, Ezequiel 44, de 2 a 3. E não procurem lá para saber, porque senão vocês vão rir. Porque se você entender que aquilo tem a ver com a virgindade eterna de Cristo, não é o que Deus... Deus não veio e deu uma notícia para Maria para ela morrer intacta, lá na menina dela, vamos dizer assim. Né? Não foi para isso que Deus chamou. A missão de Maria era portar esse ente santo que dividiu a história entre antes e depois. Um ente santo que ele fez um João Batista, que dos nascidos de mulher é o maior, estremecer de alegria no ventre, com a presença de Jesus. Um ente santo que falou uma coisa muito importante. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Jesus é esse ente santo que opera o milagre de nós cristãos há tanto tempo, às vezes, desacreditarmos no milagre desse sobrenatural de Deus, que Deus pode operar ainda hoje. E Ele vai continuar operando tudo dentro de nós, para que a nossa vida não seja só baseada no aqui e agora, não seja também só esperando uma ação de Deus, enquanto você não entende que já está operado aquilo que você precisa para responder a Deus do jeito que a gente tem que responder. Como será isso? A gente pode se perguntar. A nossa missão, a missão que Deus deu para a gente, ok, não tem nenhum problema a gente ter dúvidas, mas você tem que ouvir o que Cristo, o que o anjo tem a dizer, o que a palavra está dizendo, e isso vai acalmar você, isso vai sossegar a sua mente para entender que essa missão não é nossa, essa missão é de Deus. Se Deus chamou para aquilo, qualquer que seja a missão que Deus te deu, Ele vai te capacitar. Você vai sossegar a sua mente, você vai conseguir baixar a sua ansiedade que tanto te prejudica, que tanto te freia por falta de fé, por você achar que tudo depende só de você. Mas Deus enviou esse ente santo para operar também esse milagre do sossego em nós. E o último milagre que Deus está produzindo aqui é o da resposta. Responda a Deus com submissão. Não é Deus respondendo para a gente como um gênio da lâmpada, que você vai lá, tem essa relação só de pedir para Deus. Não é a resposta de Deus para nós, é a nossa resposta sim para Deus. Isso é um milagre. Isso é como um milagre da conversão. Porque você dizer sim para Deus, naquilo que Ele está chamando, é como se fosse um novo nascimento. É um dos maiores milagres, porque a gente só quer se relacionar com Deus, como diz a sanguessuga lá, mas você entregar tudo que Deus te deu de volta de graça, recebeste de graça dai, isso é um milagre, é Deus
fazendo o que homem nenhum pode fazer, fazendo o que nós não queremos fazer de jeito nenhum. A gente tem medo de entregar tudo para Deus. A gente quer continuar ali. Não, Pai, eu vou dar só esse pouquinho aqui, eu vou entregar essa partinha da minha vida, essa outra parte eu vou administrar do meu jeito. Eu sei melhor que o Senhor o que eu faço com essa área da minha vida. Ou é tudo, ou é nada. Ou a resposta é sim, ou você está dizendo não e se enganando que está dizendo um sim para Deus e é só um coração morno e cada vez mais morto. Porque você responder alguém que é santo, que sonda todo o seu coração com metade, com 30%, 40%, 80%, 90%, qualquer porcentagem que seja, que não é tudo, você está se enganando. Você está achando que você pode administrar uma coisa que você não pode, que é a nossa vida. A gente não tem condição de administrar a nossa vida se a gente não acreditar, por exemplo, que o impossível para Deus o impossível para nós é possível para Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A gente pode ter algumas dúvidas? Pode. A gente pode, não desperdiçando um milagre que já está em nós, de ter a mente sossegada por Cristo. E acreditar nisso mesmo. Acreditar que tem alguém que apazigua o seu coração, que você pode chorar diante dele para sua mente se acalmar, para sua estrada se recompor. Eu vejo que Deus tem chamado muitas pessoas para orar pelas famílias. Isso tem deixado muita gente inquieta. Pessoas sem conversão na família. Isso é uma resposta. Você responde a Deus fazendo o seu papel na sua família, fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer no seu primeiro ministério, que é cuidar dos que estão em casa. Essa é uma resposta muito difícil de dar, porque é fácil ser crente na igreja, é fácil ser crente de vez em quando em algum local que você vai, mas em casa, o local que você mais está, às vezes até no trabalho, né, o local que a gente mais está, ali que é o local mais difícil da gente ser um cristão que responde sim a Deus. E é para isso que Deus está chamando a gente, para a gente ter essa resposta que Maria deu, de uma forma definitiva. Aqui está a serva, o servo do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E para concluir, meus irmãos, eu falei de milagre da coragem, falei do milagre do sossego na nossa mente, falei da gente acreditar que Jesus continua realizando esses milagres em nós e nos nossos tempos. Ele continua operando milagre e Ele faz a gente responder a Ele como Ele deve. E Ele tem dado provas disso. Se a gente olha, por exemplo, no grupo de oração, a gente vê que a gente serve um Deus real. A gente vê que Ele tem atendido os nossos pedidos. A gente vê que a gente não está desamparado. Existem milagres. E tenho certeza que não é só na nossa igreja. A gente vê em todas as igrejas por aí Deus respondendo coisas que a medicina não poderia responder, coisas que a gente não vê uma resposta que realmente dá aquilo que a gente mais precisa. A gente vê respostas de homens, né? Respostas pequenas. Mas o que a gente precisa, a gente só vê nessa fé que Deus está construindo na gente. E às vezes eu posso entender que você não está conseguindo responder a Deus, porque talvez a história de alguns aqui seja se fosse contar a história individual de cada um, talvez alguns de vocês possam estar passando pelo momento mais difícil da vida de vocês. Talvez vocês não passaram por uma luta tão grande como vocês estão passando agora. E é muito natural você entender que você não consegue responder a Deus quando você está quebrado, está
vazando vida, está saindo sangue da sua alma e você não consegue estancar. Você se sente tão incapaz, tão impotente, que não tem como você responder se você não tem nada para responder em você. E é natural que isso aconteça com alguém que se distanciou de Deus, alguém que parou de ouvir Ele. Porque se a gente ouve a Deus, se a gente pega isso daqui e pratica isso, o natural é que as forças voltem. E não que a gente não possa passar por isso, a gente sempre vai poder passar por um profundo abismo, e que Deus permitiu que a gente caísse naquilo, muitas vezes, não só porque Ele queria te mostrar que você precisava mais dEle, mas porque naquele lugar, a fé que surgiu para você ali como um milagre, vai influenciar, vai ajudar outras pessoas que precisavam daquele seu sofrimento como cura para a vida delas. Deus usa os piores momentos em nós para transformar em bênçãos para outras pessoas. E vai passar. Esse é o nosso consolo. Não tem o maior sofrimento que seja possível que seja eterno. Vai chegar ao fim. Então, eu vejo em seus olhos que há algo errado com o mundo que gira ao seu redor. Você não sabe o que é. Tenta fugir. Mas a resposta vem como Jó deu. Você precisa acreditar, não só de ouvir falar, mas provar desse amor de Deus, que faz a gente acreditar que a gente pode sim ser feliz, mas não é só feliz, que a gente pode conhecer um Deus que é autêntico, um Deus que vai mostrar que a nossa felicidade não é só para a gente, é para compartilhar. As nossas lágrimas são para compartilhar com o nosso irmão também. Isso vai produzir crescimento. Para a gente entender que Deus ele vai dar tudo que a gente precisa na vida, vai sossegar o nosso coração, vai dar a coragem que a gente precisa para vencer. Ele vai dar a força para a gente responder sim a esse amor infinito de Deus e que a gente... Deus pede tão pouco da gente. Ele pede tão pouco, porque Ele já deu tudo, Ele já deu tanta coisa. Só falta a gente abrir os olhos e entender e contemplar o fruto desse milagre. Né? Vocês, a fé que Deus faz brotar, vocês estarem aqui nessa manhã, isso é um milagre. Ele, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Amém.